Olá pessoal, nesse módulo 3 nós vamos falar sobre tratamento algébrico ou analítico de vetores. Vamos falar de vetores no plano e vetores no espaço. No módulo 2 nós estudamos sobre o tratamento geométrico dos vetores, sua representação geométrica. O que seria essa representação analítica ou algébrica? Então a gente vai levar esse vetor para um sistema de referência e traduzir esse vetor do ponto de vista de uma linguagem algébrica. Como assim? Então vou pegar um sistema de referência qualquer, vamos colocar aqui do R2, então tem aqui o eixo Y, o eixo X, vou pegar um vetor V qualquer, e aí esse vetor V, eu vou pegar a extremidade desse V, projetar aqui no eixo X ortogonalmente, chamar aqui de X1, e no eixo Y de Y1. E aí então, esse vetor ele passa a ser representado por um par X1 Y1. Isso seria a representação algébrico-analítica do vetor no R2 e a partir disso a gente consegue então definir as operações de soma, multiplicação por escalar, produto escalar, enfim. A gente desenvolve então toda a álgebra em cima dessa definição do vetor enquanto tratamento algébrico-analítico. Bom, como a gente vai fazer isso então, né? Já foi dito, a gente vai adotar um sistema cartesiano ortogonal. No caso do R2, o sistema ortogonal a gente vai chamar de x ou y, determinado pela base ortonormal, que é composta por vetores ortogonais e unitários. Então, uma base ortonormal é porque essa base, ela, além de ser ortogonal, os vetores dessa base vão ter uma unidade de comprimento. E essa base é a base canônica, que vai ser o vetor 1, 0 e 0, 1. Então, são dois vetores, a gente identifica o vetor 1, 0 por y, por i, e o vetor 0, 1 por j. E aí, então, esses vetores aí são ortogonais, são perpendiculares entre si, e a gente consegue escrever todos os vetores do plano como combinação linear desses dois. Por esses vetores ser uma base do R2. E essa é a base mais simples, é chamada de base canônica. Bom, então essa base canônica ela já é capaz de gerar todos os vetores do R2, ou seja, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, por exemplo, o vetor 1, 3, ele pode ser escrito como 1 que multiplica o vetor 1, 0, mais 3 que multiplica 0, 1. E esse número 1 e esse número 3 que aparece, depois a gente vai ver que é componentes do vetor. Então, a definição algébrico-analítica de um vetor, eu tenho um vetor V no plano, que é um par ordenado, na verdade, de números reais, e esse vetor, só existe uma dupla, né, para representar esse vetor, essa dupla é única, que a gente tem essa combinação, pensando na base canônica. E esses componentes, então, por exemplo, eu tenho o vetor V 3 e 2, então ele é 3 vezes o vetor 1, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 1 da base canônica, ou seja, 3 vezes I mais 2J. O 3 e o 2 são os componentes de V na base canônica. Esses componentes, então, ele representa os coeficientes dessa combinação linear da base canônica. Bom, e como a gente pode pegar um vetor, né, escrito numa expressão de IJ e escrever na expressão analítica, né, no par ordenado XY. Então, tem o vetor VI, que é 3i menos 5j, que é igual a 3 ao par ordenado 3 e menos 5. O vetor U, que é 3j, então no caso ele vai ter, a entrada aí vai ser 0, a segunda entrada vai ser 3. Menos 4i, então vai ser menos 4, e a segunda vai ser 0, né? O coeficiente do j é 0. E o t igual a 0, então nós temos as duas entradas igual a 0. Igualdade de vetores. Dois vetores podem ser considerados iguais nesse contexto de definição algébrica se suas respectivas entradas forem iguais. Então, tem o vetor U e o vetor V, cada um tem as suas respectivas entradas do R2, então eles vão ser iguais se a primeira entrada de U for igual à primeira entrada de V e a segunda entrada de U for igual à segunda entrada de V. Ou seja, se x1 for igual a x2, se y1 for igual a y2. Operações com vetores. Como que a gente faz a operação com vetores? Eu tenho dois vetores, então, U e V, de entrada do U, x1 e y1, e entrada de V, x2 e y2. E aí, como é que eu vou fazer a soma? A definição de soma é, quando eu estou somando dois vetores, eu vou somar suas respectivas entradas, ou seja, a primeira entrada com a primeira entrada, a segunda entrada com a segunda entrada. Multiplicação por escalar, eu vou distribuir essa multiplicação do escalar para cada uma das entradas.
O oposto de um vetor, quando eu quero fazer o oposto de um vetor, eu multiplico por menos 1, então vou multiplicar cada entrada aí por menos. E somar, ou melhor, subtrair, na verdade, é somar com o oposto. Então, eu quero pegar U menos V. Então, eu vou pegar U e somar com o oposto de V. O oposto é só trocar o sinal, então, de cada entrada. Fica aí o exercício que está na lista. A gente também pode pensar num vetor definido por dois pontos. O que foi apresentado foi um vetor onde a origem dele estava na origem do sistema e a sua representação algébrica se dava pelas coordenadas da extremidade. Mas se um vetor não tiver com a origem na origem do sistema, como que ele pode ser representado? Então, ele pode ser representado por dois pontos, onde um ponto é as coordenadas da sua origem e o outro ponto as coordenadas da sua extremidade. Então, eu tenho aqui o vetor OA de entrada x1, y1, OB de entrada x2, y2. A gente percebe pela figura que OA mais AB, então eu tenho o vetor OA mais AB, pela regra do polígono, então o vetor OB vai ser a soma de OA mais AB. E aí, consequentemente, eu quero encontrar AB, isolando vai ficar OB menos OA. Ou seja, se eu quiser encontrar, então, as componentes desse vetor, dados dois pontos, na realidade eu vou subtrair as entradas, né, do último menos do primeiro, então no caso do B menos de A, ou seja, x2 menos x1 e y2 menos y1. Então, em resumo, para calcular as componentes de um vetor, dado esse vetor em função de dois pontos, basta subtrair, fazer diferença entre as suas respectivas entradas, né? A entrada do segundo menos do primeiro. Ou seja, para encontrar as componentes do vetor, significa encontrar essas coordenadas quando eu levo esse vetor colocando a sua origem na origem do sistema. Bom, então, em resumo, a gente pode ter o vetor já com origem na origem do sistema e sua representação algébrica se dá pelas coordenadas do ponto da extremidade. Se esse vetor não tiver com origem na origem do sistema, se for definido por dois pontos, para achar essas componentes, ou seja, levar esse vetor para a origem significa fazer a diferença entre as respectivas coordenadas desses dois pontos do vetor. Então, a gente tem várias representações de um mesmo vetor. Então, tem os pontos A, B, C, D e OP. Então, são três vetores, né, que, na verdade, eles são iguais porque a gente vai ver que as suas componentes elas são iguais. Então, quando eu vou pegar 1 menos menos 2 e 4 menos 3, eu vou ter, então, a mesma componente de pegar 4 menos 1 e 3 menos 2, que é a mesma coisa do outro vetor V, que tem ali a extremidade P. 3 menos 0 vai dar 3, né, e 1 menos 0 vai dar 1. E aí a gente pode representar, então, o V como um vetor AB, que é B menos A, ou então eu posso pensar nesse vetor como o ponto A sendo deslocado pelo vetor V e chegando até B. Então, B parte-se do ponto A mais o vetor V. Ou B igual a mais AB. Então, na verdade, essa ideia de vetor, a palavra, ela vem de uma raiz, né, onde o significado seria transportar de um lugar para o outro. Então, quando eu estou pegando o ponto A e levando para o B, através, né, pelo vetor V, então estou fazendo aí um transporte, né? Então, quem vai fazendo esse transporte é o vetor V. É como se eu pegasse o ponto A e levasse para o ponto B por meio do vetor V. Então, o vetor é algo que faz o transporte de alguma coisa. Então, a gente pode chamar de vetor posição representante natural do vetor AB quando você leva esse vetor colocando a sua origem na origem do sistema. E é isso, você algebricamente resolve da seguinte forma, né? Encontrar essas componentes quando você leva a origem dele para a origem do sistema é simplesmente subtrair as entradas dos pontos, dos dois pontos que definem o vetor. Então, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho o vetor U, esse vetor U ele tem extremidade AB, então eu pego B menos A. Então, vai dar, a primeira entrada vai dar 1 e a segunda entrada vai dar 2. Eu posso representar esse vetor posição, o vetor natural, colocando na origem, ou seja, ele tem componente no eixo x igual a 1 e no eixo y igual a 2.
O vetor v, bc, vai ser menos b, então dá menos 2 e 2. Então, ele na origem, as suas componentes seriam 2 e menos 2. E assim por diante. Então, em resumo, o que a gente percebe? Que o vetor, mesmo eles não estando com a sua origem na origem do sistema, ele for definido por 2 pontos, eu consigo encontrar qual é o vetor que corresponde a ele, colocando a sua origem na origem do sistema, por meio dessa diferença entre as entradas dos pontos que definem o vetor. Então, transportar o vetor para a origem seria pegar esses vetores definidos por 2 pontos e fazer essa diferença entre as respectivas entradas desses pontos. E aí, se essas entradas forem iguais, quando eu faço essa diferença, esses vetores são iguais. E aí eu tenho a soma, né, do vetor U mais o vetor W, que seria somar as respectivas entradas, que no caso aí vai dar 0, 0, né? Ou seja, eu estou saindo aí do ponto A, indo para o ponto B, depois do ponto B, por meio do vetor V, eu vou para o ponto C, e depois por meio do vetor W, eu volto de C para A. Então, do ponto de vista da física, não houve deslocamento. Você tem um caminho percorrido, mas você saiu de A e voltou para A. Por isso que a soma deu 0. Então, tem os exercícios. O que é o módulo do vetor? O módulo é o comprimento de um vetor. Então, dado um vetor com sua origem na origem do sistema, eu tenho ali sua representação, né, seu componente x e y, forma um triângulo retângulo, onde esse vetor V ele é a hipotenusa. Então, o comprimento desse vetor é igual à hipotenusa. Então, posso, pelo teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, isolar isso, e vou encontrar, então, que o comprimento desse vetor V, que está ali na hipotenusa daquele triângulo retângulo, seria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ou seja, dado um vetor V, representado pelo par xy, o módulo dele é a raiz quadrada de cada entrada ao quadrado e a soma dessas entradas ao quadrado. E aí, então, tem um exemplo. Se V é igual a 2 e menos 3, qual que seria o módulo dele? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, daria a raiz quadrada de 13 unidades de comprimento. O módulo de um vetor quando ele é determinado por 2 pontos. É a mesma ideia, né? Eu vou pegar, então, a primeira entrada elevado ao quadrado mais a segunda entrada elevado ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Só que cada entrada, nesse caso, quando é dado por 2 pontos, é pela diferença entre as respectivas entradas. Então, eu tenho de B, o vetor AB, vou fazer essa diferença de x2 menos x1, y2 menos y1. Então, a entrada do vetor P menos A vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, e o módulo disso aí vai ser elevar cada entrada dessa ao quadrado, ou seja, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, e tirar a raiz quadrada, que seria a distância entre os dois. Então, tem alguns exemplos, tem os pontos A, B, com dois vetores, U e V, e pediu para determinar o módulo de U. O módulo de U foi dado a entrada menos 1 e 3, então seria a raiz quadrada de 1 quadrado mais 3 ao quadrado, melhor, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aí vai dar a raiz quadrada de 10. O mais V, eu vou fazer a soma primeiro dos vetores U e V, somando a primeira entrada com a primeira entrada, a segunda entrada com a segunda entrada. Esse resultado deu menos 3 e 2, e aí o módulo seria a raiz quadrada da soma de cada entrada dessa ao quadrado. Por último, eu tenho a distância entre o ponto A e B. Então, como que eu acho a distância entre o ponto A e B? É o comprimento do vetor AB, o módulo desse vetor AB. Então, faço a diferença entre entradas, né, de B menos A, e depois aqui eu achei, foi encontrado aí menos 3 e 5, então a gente encontra um módulo. Bom, o que seria o módulo de um vetor unitário, né? Se o vetor é unitário, o módulo dele vai ser igual a 1. É muito importante o conceito de versor. O que é o versor de um vetor? Ele é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor original. Então, o versor de um vetor V, ele vai ter a mesma direção do vetor V e vai ter uma unidade. E ele é calculado da seguinte forma: você vai pegar ali, então, o vetor e dividir pelo módulo dele. Por exemplo, tem o versor do vetor V, que é 3 e menos 4. Como é que eu calculo o versor desse vetor? Vou chamar ele de U. Então, vou pegar esse versor que eu estou chamando de U, vou pegar o vetor V, 3 e menos 4. O módulo desse vetor é 5, porque fica raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, então raiz quadrada de 25 vai dar 5. Divido cada entrada, então quando eu vou dividir então, o vetor por uma
por um número, eu vou dividir cada entrada por esse número. É como se fosse multiplicar por 1/5, multiplicar por escalar e multiplicar cada entrada por esse escalar. E aí então, a gente vai mostrar que realmente esse vetor ele vai ter uma unidade, né, o versor, e calculando então o seu módulo. Então, quando calculo o módulo desse vetor U aí, realmente deu 1. Então, ele é o versor de vetor V. Paralelismo de dois vetores. Quando dois vetores são paralelos do ponto de vista algébrico, né? Eles são paralelos quando eles têm a mesma direção. E como que eu faço isso do ponto de vista algébrico? Se eu perceber que eles são proporcionais. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar cada vetor, se eu estiver analisando dois vetores, e dividir a primeira entrada de um pela primeira entrada do outro, a segunda entrada do um pela segunda entrada do outro, tem que dar o mesmo valor. Tem que dar um coeficiente, o mesmo coeficiente. Então, dois vetores são paralelos quando suas componentes forem proporcionais. Quando você dividir as respectivas entradas, você vai encontrar então o mesmo valor. Ou seja, dividir a primeira entrada pela primeira entrada dá o mesmo resultado que dividir a segunda entrada pela segunda entrada. E aí então foi dado um exemplo, U e V, né? Eles são paralelos porque quando você divide menos 2 por menos 4, vai dar o mesmo resultado que dividir 3 por 6, que vai dar meio. Vetores no espaço, né? Então, o que a gente estuda de vetores no espaço? Praticamente o que foi estudado no plano, só aumentando então aí mais uma dimensão, aumentando mais uma entrada, né? Mais uma componente. Simplesmente isso. E as operações são da mesma forma. A base canônica do R3, então são 3 vetores, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses 3 vetores, né? Esse aí essa base é uma base, na verdade, do espaço, é uma base que a gente fala do sistema ortogonal. E então a gente tem o eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo Y das ordenadas, e o eixo Z, que é o eixo das cotas. Bom, para representar então um ponto, um vetor no espaço, a gente tem aí o vetor OP, e aí ele vai ter então as suas componentes. Então eu projeto ele no plano XY, então ele vai ter a sua componente no eixo Y, no eixo X, e projeto ele no Z, ele vai ter componente também no eixo Z. Lembrando que essas projeções são ortogonais, formam 90 graus com cada eixo que eu estou projetando. Então, essa expressão analítica seria encontrar então as entradas dos vetores. Então tem aí a expressão 2i menos 3j mais k. Então a primeira entrada é 2, a segunda entrada é menos 3 e a terceira é 1. Né? Então aí do vetor i menos j vai ficar 1 menos 1 e 0. 2j menos k, então vai ser 0, 2 e menos 1. E 4k, 0, 0 e 4. Então, com base na figura, como que a gente vai determinar os vetores que vai de O até A, né, pelas coordenadas? Então, eu tenho aí 2, 0, 0, o x é igual a 2, o y e o z é igual a 0. O ponto está em cima do eixo x. O OC, o ponto está em cima do eixo y, então as outras entradas são iguais a 0 e no y é igual a 4. O OE, o ponto está em cima do eixo z, então as demais entradas são iguais a 0 e no z é igual a 3. O OB, então eu vou ter na diagonal ali daquele retângulo, né? Eu vou ter que o x é igual a 2, o y é igual a 4. Como ele está no plano xy, o z dele vai ser igual a 0. O OF, então eu vou ter que o x dele vai ser igual a 2, o y vai ser igual a 0. E eu tenho que o z vai ser igual a 3. Então ele está no plano xz. O OD, então o OD ele vai estar no plano YZ. O plano formado por esses dois eixos YZ. Então, o x dele é igual a 0, o y dele é 4 e o z é igual a 3. E o OP que está na diagonal desse paralelepípedo. Então, o x dele é 2, o y é 4 e o z dele é igual a 3. Então, esse espaço tridimensional, quando a gente pensa no espaço dimensional, a gente tem então a divisão em octantes, né, que são 8 regiões do espaço, quando a gente coloca esses planos, o plano XY, o plano XZ e o plano YZ. Então, vai dividir um espaço em 8 octantes. E a gente pode, então, determinar as coordenadas ou identificar em qual octante está esses pontos. Então, o ponto A, por exemplo, 6, 4 e 2, ele vai estar no primeiro octante, onde todas as coordenadas são positivas.
Então, o ponto B, a gente tem a primeira entrada negativa, está no segundo octante, né? E o ponto C está no terceiro octante, onde eu tenho x e o y negativo, z positivo. E o ponto D está no quarto octante e assim por diante. A gente pode ter exemplo em todos os octantes, se a gente quiser. As operações são idênticas às operações do plano, então os dois vetores são iguais se as suas respectivas entradas forem iguais. A adição é só somar as respectivas entradas, primeira entrada com a primeira, segunda entrada com a segunda entrada, terceira entrada com a terceira entrada. Multiplicação por escalar multiplica cada entrada por esse escalar. Os vetores definidos por dois pontos, basta subtrair também as respectivas entradas de cada desses pontos. Então a gente tem a representação. E paralelismo também é a mesma condição lá do plano, né? Vai aumentar a sua entrada. Se você dividir a primeira entrada pela segunda, a primeira entrada pela primeira entrada do outro vetor, a segunda entrada pela segunda entrada, a terceira entrada pela terceira entrada, tem que dar o mesmo valor. Se isso acontecer, esses vetores são paralelos. O fato de ser paralelos garante que eles têm a mesma direção. Não precisa ter o mesmo sentido nem o mesmo tamanho. Então, ser paralelos que significa que eles têm a mesma direção. O módulo só aumenta então uma entrada, né, uma dimensão. Então, quando eu tenho um vetor no R2, seria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. No R3 é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tem um exemplo aqui de encontrar o vértice oposto a B no paralelogramo ABCD, sendo dados A 3, menos 2 e 4, B 5, 1, menos 3 e C 0, 1 e 2. Então, eu quero encontrar o ponto D na figura. Esse ponto D, a gente pode obter, eu defini que D, né, é o ponto A, mais o vetor BC, ou então eu posso falar que D é partir do ponto C e andar o vetor de B até A. Eu encontro esse ponto D. Então, dessas duas formas eu consigo encontrar isso. Bom, eu tenho que o vetor BC é só pegar o ponto C, as entradas de C menos B. Né? Então, no caso, menos 5, 0 e 5. E aí, então, pela primeira igualdade, que a gente tem que D igual a mais o vetor BC, ou seja, ele parte do ponto A e anda um vetor que vai de B até C, essa mesma quantidade. E aí, então, o ponto D seria o ponto A que já foi dado, mais esse vetor de B até C, e então eu encontro as coordenadas do ponto D. Produto escalar. Produto escalar é uma operação que a gente faz entre os vetores, no plano, no espaço, é uma operação de multiplicação, e definida da seguinte forma, né? Então, se eu tenho aí dois vetores U e V, a multiplicação por escalar, a gente usa o símbolo de um ponto de multiplicação. É só pegar as respectivas entradas, multiplicar e somar o resultado dessa multiplicação. Então, eu vou pegar a primeira entrada de U vezes a primeira entrada de V, mais a segunda entrada de U, mais a segunda entrada de V, mais a terceira entrada de U vezes a terceira entrada de V. Essa é a definição de produto escalar. Então, tem a notação que aparece aí. Então, por exemplo, dados dois vetores U, 3i menos 5j mais 8k, e V igual a 4i menos 2j menos k, qual que seria a representação aí pelas coordenadas? Então, U 3 menos 5 e 8, V 4 menos 2 e 1. E aí o produto escalar, vou fazendo a multiplicação de cada entrada, né, respectiva, e somar esse resultado. Então, 3 vezes a primeira entrada de V, que é 4, somando com a segunda entrada 5 de U, vezes a segunda entrada de V, que é menos 2, mais 8 vezes menos 1, que é igual a 14. Então, por meio desse produto escalar, a gente consegue definir ângulo entre dois vetores, né? Então, a gente vai ver que a definição geométrica de produto escalar U por V é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Isso se dá pela lei dos cossenos. Quando eu tenho um triângulo qualquer, eu tenho um ângulo entre U e V, então eu tenho que esse vetor U menos V, que é oposto ao ângulo θ, né, ao quadrado, é igual ao quadrado de módulo do U, mais o quadrado de módulo de V, menos duas vezes U vezes V, vezes cosseno θ. Isso dá pela lei dos cossenos, vem da trigonometria. Ou seja, o lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual aos lados que formam o ângulo, né, a soma deles ao quadrado, menos duas vezes o produto desses que formam o ângulo, vezes o cosseno entre esses dois que formam o ângulo, ok? E aí, no final,
Simplificando, se a gente vai desenvolver a operação de U menos V no primeiro membro dessa expressão, a gente acaba simplificando e chega nesse resultado, que o produto escalar de U por V é dado por módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Pensando nesse ângulo variando entre 0 e 180 graus. Se eu isolar o cosseno θ, ou melhor, antes disso, né, a gente sabe que o cosseno de 90 é zero. Então, se o produto escalar está dando zero, é porque esse ângulo é 90 graus. Significa que esses vetores são perpendiculares, são ortogonais, significa que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, toda vez que fizer um produto escalar e esse resultado der zero, esses vetores então formam um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, como é que eu calculo o ângulo entre esses dois vetores? Eu posso isolar ali então o cosseno de θ, colocando lá no primeiro membro o módulo, na divisão aí, o módulo de U vezes módulo de V, ou melhor, cosseno θ é U vezes V, produto escalar, dividido por módulo de U vezes módulo de V. Então, como que eu calculo o ângulo entre o vetor U e V nesse exemplo, né? Então, eu vou encontrar o cosseno de θ e depois eu encontro o θ. Então, vou pegar a multiplicação produto escalar e aí dividir pelo módulo, né? Melhor, pelo produto dos módulos de cada um deles. Então, eu tenho aí que o produto escalar deu 9 e no denominador a gente vai ter aí 3 raiz de 2 vezes 3, racionalizando isso aí vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, eu cheguei numa expressão que eu quero achar um ângulo cujo cosseno dele vale raiz de 2 sobre 2. Então, na verdade, a gente acha o cosseno do ângulo para depois encontrar o ângulo. Então, se eu quero encontrar esse ângulo, eu vou dizer que o ângulo é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo é 45 graus. Então, é só isso, pessoal.